também. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e foi comemorado aqui em Brasília, numa reunião no Planalto com a presidenta Dilma, uma reunião muito forte, uma reunião bonita, impactante, com 8 minutos também de uma canção, não sei se posso chamar assim, do João Carlos Martins, feita por ele, de sua autoria, com a Orquestra de Brasília, em homenagem ao Rio+20. Foi tudo muito bonito também e muito emocionante estarmos à véspera de uma reunião tão importante. As medidas anunciadas, elas reforçam o protagonismo brasileiro e avança na amplitude ao vincular as ações ambientais ao compromisso de incluir, crescer e sustentar, como disse a presidente. Eu gostei muito, incluir, crescer e sustentar. Quer dizer, nós não vamos abrir mão de nada, e é isso mesmo, a gente tem que crescer, a gente tem que continuar na inclusão, que é uma marca do governo Lula e continua no governo Dilma, e temos que proteger o meio ambiente. E nós somos capazes de fazer isso como estamos fazendo. A posição do Brasil está sintonizada com a necessidade de compatibilizar o crescimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. E perfeitamente, então, sintetizado no tema do Rio+20, que é a economia verde. Na solenidade de hoje no Palácio do Planalto, foram lançadas algumas medidas muito boas, importantes. Primeiro, estabelecer critérios que vinculam as compras públicas a critérios de preservação. Isso vai ser um avanço. O segundo que eu achei importante também são os programas para acabar com os lixões no país e instituir, o terceiro, uma agenda nacional de reciclagem de resíduos sólidos. Sabe, presidente Paulo Davim, da sessão de agora, essa questão de resíduos sólidos e lixões, principalmente nas grandes metrópoles, é um problema terrível, assim como a situação dos catadores, né? A própria cidade de São Paulo, que é essa cidade com 11 milhões de habitantes, a produção de lixo é gigantesca e nós até hoje não temos uma coleta seletiva na cidade e nem coleta de lixo dentro das favelas, que é outro problema tão premente. E o que vai ser muito bom dessa decisão do governo federal é que vai dirigir recursos para a construção de aterros sanitários e estabelecer metas de reciclagem para mais de 100 municípios. Quer dizer, é uma coisa muito concreta que vai ser, porque não adianta você fazer fazer um belo discurso e não ter o recurso para depois implementar, né? E as ações para as áreas, outra fala importante da presidenta e da ministra também, foi as ações que foram feitas para preservar 2 reservas extrativistas e homologar 6 terras indígenas e também anunciada a inclusão de mais famílias no Bolsa Verde, né? Que muita gente até agora não entendeu o que é, mas é um programa que destina recursos à família em situação de extrema pobreza que vivem em unidades de conservação e desenvolvem ações para preservá-las. Isso significa famílias que muitas vezes estão depredando o meio ambiente porque é a única forma que elas conseguem para sobreviver. E quem vai jogar pedra nessas famílias? Agora, no momento que existe uma bolsa verde para essas famílias cuidarem do meio ambiente e arrumarem soluções onde não vão acabar com o meio ambiente, mas vão ajudar a preservá-la, aí elas podem ser cobradas. De outra forma, não podem, né? Então, isso foi muito importante também, o aumento das famílias no Bolsa Verde. E isso tudo, olha, o Brasil hoje ele é reconhecido internacionalmente pelos esforços para promover o desenvolvimento sustentável e com distribuição de renda. Isso é uma coisa assim, muito peculiar do Brasil, quer dizer, é uma conquista que começou no governo do Lula e agora a presidenta Dilma está continuando com bastante êxito. O país que em uma década viu 40 milhões de pessoas ascenderem à classe média e outros tantos milhões saírem da pobreza absoluta, não descuidou de implementar práticas de conservação ambiental. O mundo hoje tem 7 milhões de habitantes e todos querem, merecem viver, bilhões de habitantes, né? E todos merecem viver com dignidade. Então, preservar o meio ambiente, desenvolver uma economia sustentável e possibilitar o acesso ao maior número de pessoas aos benefícios gerados pela adoção desse conceito é um imperativo ético, uma imposição de sobrevivência e também de desenvolvimento. Aí chegou uma hora
não sei, senador Paulo da Vinci, se Vossa Excelência estava lá, que uma hora a presidenta nos resistiu e falou assim, além de tudo isso, é burrice. Mas é mesmo, porque você acaba destruindo a galinha dos ovos de ouro. Eu via isso muito em relação também ao turismo, né? Quando você destrói uma propriedade pública que pode ter uma atração para o turismo e depois vai fazer como para atrair o turismo que traz recurso, né? O Brasil tem um papel fundamental a desempenhar nesse quadro. O nosso país tem 12% da disponibilidade de água do planeta, é um dos maiores produtores mundial de alimentos, tem uma matriz energética inigualável, com 45% de produção de energia renovável e tem também 75% das áreas de proteção ambiental. O nosso Código Florestal, cujo novo texto havia recebido até ontem mais de 400 emendas, mais de 400, depois dos 12 vetos da presidenta Dilma, é uma das legislações mais avançadas nesse campo. E aqui eu quero parabenizar de novo, já foi parabenizado hoje várias vezes, o senador Jorge Viana e Luiz Henrique, pela competência que tiveram para fazer um projeto que me pareceu que estava ele conseguiu conciliar e depois acabou tendo outros percalços, mas aqui o trabalho foi muito bom de todos os colegas senadores e senadoras. Os avanços, né, vêm acontecendo de maneira constante em relação ao meio ambiente no Brasil, mas a gente sabe que milagre também não pode ser feito, né? Quando se trata de compatibilizar desenvolvimento e meio ambiente, os interesses envolvidos em discussão são enormes, e os que buscam um mundo economicamente mais sustentável têm uma longa caminhada pela frente, muitos obstáculos a superar. E aí eu vou parabenizar a ministra Isabela, porque eu diria, a ministra Isabela, ela teve duas coisas. Primeiro, competência, paciência e habilidade. Às vezes ela brinca que é um karma, o Código Florestal na vida dela. E karma bom, né? Porque ainda bem que caiu com ela, porque ela está tendo as qualidades necessárias para construir isso. Porque, como eu acabei de mencionar, os interesses envolvidos são gigantescos. E o país tem as qualidades intrínsecas para ser um grande país, que uma bandeira com capacidade de preservação de meio ambiente e distribuição de renda, que é como nós estamos conseguindo caminhar e não podemos desperdiçar. Mas eu quero ainda falar que a ministra do Meio Ambiente, ela propiciou uma reunião que eu gostei bastante, que foi, eu tive lá quinta-feira no Rio de Janeiro, uma reunião que ela organizou de mulheres líderes empresariais que vão estar presentes nesse movimento do Rio+20. O que eu achei interessante, fiquei surpresa, eu não imaginei que fossem ser tantas mulheres, pareciam ser mais de 200 mulheres líderes empresariais, empresas grandes, 1.100 funcionários, 1.500 funcionários, mulheres engajadas e tentando ver como é que elas podiam entrar nessa corrente de preservação do meio ambiente. Todas empresárias, líderes no seu setor, e que ficaram interessadíssimos num seminário de dia inteiro. E eu tiro o chapéu à ministra, porque foi uma coisa, e estava também presente a ministra Eleonora Menecute, que é da Secretaria das Mulheres, que está trabalhando em conjunto. Porque tem uma coisa muito específica, quem compra é mulher. E quem educa é mulher. São duas coisas imprescindíveis para o meio ambiente também ser preservado. Porque no momento que você educa o seu filho, a sua filha, a ter uma consciência ambiental, ele vai passar a preservar a natureza, né? Eu estava lendo hoje que a Gisele Bündchen plantou uma árvore, né? No Rio de Janeiro, também no espírito da Rio+20. E ela estava dizendo na casa dela o que ela faz para poupar energia, isso, aquilo e tal. E eu fiquei pensando, na casa dela ou na casa de qualquer cidadão que tenha esses cuidados, não tem como a criança sair diferente. É uma geração que já vai sair pensando assim, não tem que ser convencida, né? E em relação ao consumo, também
porque nós, mulheres, somos as que decidimos as compras numa casa. E no momento que temos a consciência do que devemos consumir, do que devemos exigir das empresas que vendem os produtos para nós, isso muda muito. Então, essa ideia da ministra Isabela de falar diretamente com as líderes empresariais, me pareceu muito boa e muito direta, porque nós temos 40 milhões de brasileiros, senador Paulo Davim, que estão entrando na classe média. E são cidadãos que estão doidos para comprar, para consumir, e podem, muitas vezes, exatamente pela falta de informação, e consumir áreas, ou setores, ou itens que são da destruição do planeta. E não precisam. Eles podem ter essa consciência. E essas mulheres líderes podem ajudar, através do seu exemplo, dos seus funcionários, dos seus empreendimentos, dos seus fornecedores, a criar também um padrão de consciência de consumo nessa multidão de 40 milhões de novos consumidores no Brasil, que a gente não pode deixar solto no mundo e sem nenhum tipo de orientação. Claro, as coisas primeiras que as pessoas vão comprar, a gente sabe que... Eu lembro no Renda Mínima em São Paulo, quando foi implantado, quando recebiam um cheque, a primeira coisa que as pessoas faziam era encher a geladeira de iogurte, de um monte de coisa que não era fundamental para a alimentação. Mas, aos poucos, com palestras, chamando o pessoal, mostrando... Aquilo foi mudado para bife, para ovo, para banana, né, para frutas, para legumes, e mudando o padrão de alimentação, que faz realmente diferença. Então, tudo isso hoje é um dia muito festivo, não é só um dia de comemoração do Dia do Meio Ambiente, mas é um dia muito festivo para nós brasileiros e brasileiras, por termos uma presidenta que está muito afinada, muito sintonizada com essas reivindicações mundiais, mas, ao mesmo tempo, sabe, nós temos que crescer e temos que proteger. Muito obrigada, senhor presidente, pelos